após essa extensa reflexão, né, que possa ser chato, mas não é, é muito útil, é muito interessante, vale a pena abordar também, ou seja, faz parte do inteiro desse longo vídeo. Aí eu vou voltar. O cataclismo de uma civilização Atlântida. Ela acabou 10.000 a.C. Se passou 2022 anos, então, na verdade, entre 10 a 11 mil anos antes de Cristo, antes da era cristã, né, do nosso calendário. Então, vamos botar aí mais 2.000 e... entre 10 e 11 mil, 12.022 anos. E os sobreviventes que deviam estar em estado lastimável, dos pouquíssimos sobreviventes, uns que foram para lá para o norte do Egito, outros que foram para lá no lado da Pérsia, onde nasceram aquelas civilizações suméria, caldeia, babilônica, humanas. E pelo menos a que está no Egito teve uma parte, né, vamos dizer, dos fragmentos, do que sobrou dos fragmentos, uma boa parte ficou lá no Egito, então teve que começar praticamente do zero desses fragmentos. E um outro pingo de fragmentos foi da onde deu a origem a outra extraordinária civilização, caldeia, suméria, babilônica, a egípcia. Depois veio uma civilização extraordinária grega. Os gregos indo para o Egito para obter aprendizados, foi da onde nasceu muitas ciências, a magia, a alquimia, o esoterismo, o misticismo. Depois começou a nascer, mais tardiamente começou a nascer as religiões, começando pelas politeístas, depois para chegar até o monoteísmo. Então, parte desses fragmentos, como estava nessa civilização egípcia, foram para lá no Egito, pessoas que acabaram se integrando à sociedade pré-existente ou já existente, pelo menos no Egito. Então, esses professores de mestre, que eram sacerdotes, mais tarde começou a vir os outros sacerdotes, o sacerdote primeiro das escolas ensinava isso, Atum-Ra, Amon-Ra. Depois veio as religiões, então só para não confundir. Os sacerdotes das escolas de mistérios de Osíris com sacerdotes religiosos. Dali tiraram também a inspiração para a religião egípcia. Na Suméria é a mesma coisa, para a religião dos seus deuses, dos deuses na Suméria, na Caldeia. Então foi mais ou menos assim. Lá naquela era primitiva, um dos protagonistas das pirâmides, conhecido como Imhotep, que vai aparecer escrito aí, tá vendo? Está escrito aí, Imhotep. E tem o seu significado, fazia parte da sociedade egípcia. O faraó tinha lá sua grandeza, porque o Egito ele passou por uma fase do Alto e Baixo Egito. Então haviam dois reinados, do Alto e Baixo Egito. Depois, mais tardiamente, houve conflito. Um venceu o outro, e aí juntou as duas coroas, a coroa do Alto Egito com o do Baixo Egito, e houve a unificação do Egito. Então o Egito se tornou uma nação só. Eram duas nações egípcias, Alto Egito e Baixo Egito, e com a unificação após, acho que batalhas, guerra, sei lá, que gerou essa união. Era uma sociedade simples, tinha o faraó, mas lógico, tinha sua guarda, tinha aquela coisa, as hierarquias como nós vemos hoje na antiguidade, nasceu mais ou menos na antiguidade, o faraó ficava um pouco longe do povo, se aproximava pouco, tinha sua guarnição, guarda pessoal. Mas aquele faraó, me refiro ao faraó Djoser. Então, à medida que o jovem Imhotep também começou a frequentar as escolas de mistério, antes era uma coisa só para as pessoas que tinham, vamos dizer, naquela época, né, um certo poder aquisitivo, posses, só eles podiam frequentar. Mas eu acho que um período anterior, acho que era como se fosse colégio público. Era para pobres, médios e ricos e riquíssimos. E Imhotep deve ter vivido essa época. E na época, acho que estava vendo a transição do
Escola particular e escola pública, como aqui no Brasil. Escola pública é mais para o pessoal, né, classe mais baixa, e o particular para as classes mais altas. Ensino mais aprofundado, é mais caro, tem mais peso. Essa é uma visão muito, muito horrível do ser humano. Então, voltando ali, Imhotep frequentou essas escolas, ele, acho que desde criança, isso que eu posso imaginar, para ele chegar a ser proeminente como chegou, como criança, devia ser uma criança diferente, ou seja, aquela criança que a curiosidade foi maior. Apesar de ter tido uma infância normal com todas as crianças, de repente ele se desgarrou. Sempre tem um ser humano, ele deve ter algum problema psicológico. Não, é supra ser humano, super homem, não se trata nada disso, se trata de, no momento, a intuição, a perspectiva, aquilo que está internamente, de repente vem com uma força, lá do nosso fundo, que gera na nossa consciência, na nossa consciência subjetiva, que é a reflexão, nasce ali uma inspiração, uma curiosidade de querer saber mais, mais e mais, e às vezes cedo demais. Isso aí independe do ser humano. Voltando a dizer, não existe ser humano melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, nem superior nem inferior. Não existe nada disso. Existem perspectivas e existem aptidões. Isso depende de cada um, da vontade, da inspiração de cada um. E como a intuição se revela, funciona dentro da pessoa, porque vem lá do inconsciente, lá das profundezas, vem da alma. A interpretação vem do mundo fora espaço-temporal até o mundo manifesto, espaço-temporal, do imensurável ao mensurável. Então, continuando. De repente, o Imhotep começou a se desenvolver mais, ficar mais curioso sobre a sua existência, aos fenômenos naturais, matemática, geometria, a tentar entender coisas misteriosas, a entrar em estado de meditação e trazer à tona o que poderia pensar. Um dos exemplos, Arquimedes, lembra aquilo que ensina na escola? Eureka, achei, quer dizer, veio do nada. Veio lá do pensamento, eureka, achei. Aí o Arquimedes teve aquela inspiração, descobriu a alavanca, descobriu não sei o que lá, foi descobrindo várias coisas. Várias coisas que os seres humanos vão aprendendo vem lá do fundo inconsciente, independe de religião. Né? Independe de religião. Eu não vou jamais influenciar ninguém. A sua religião é uma merda, sai dela, vai para outra, aquela é melhor do que eu. Não existe isso. Nunca vai existir isso. O universo ele é tão complexo, tão misterioso, envolto de mistérios e de coisas que nós não imaginamos e que talvez ainda vamos descobrir mais lá na frente. A nossa consciência, o nosso inconsciente é uma caixinha de surpresa. Então, nessa caixinha de surpresa, em que em algum momento dá uma explosão, dá uma proeminência lá da nossa consciente através da intuição, e surge essa inspiração, e dali você descobre alguma coisa jamais pensada, jamais vista, né? Aí é que eu digo, do imensurável para o mensurável, passa a ser uma ideia para o mundo material, espaço-temporal. Então, Imhotep foi desenvolvendo conhecimento, observando, meditando, anestesiando parte do corpo através da mente. Isso tudo é um conhecimento. Nasceu lá no Egito e, de repente, se disseminou até o Oriente. Porque a civilização foi crescendo de 12 a 13 mil anos, 12.222 anos atrás, expandindo, e as civilizações indo para civilizações mais longínquas, porque haviam visitantes, e era muito longe a distância. Então, sábios de várias culturas e países diferentes faziam uma viagem a comer a lua. Você fazia uma vez ou duas, depois nunca mais. De repente, o intervalo quando fosse 2 vezes era em 1 ano ou então em 10 anos. Né? É mais ou menos assim, porque a pessoa levava um tempão, imagina, caminhando, não tinha carro, não tinha avião, não tinha condução, não tinha internet, não tinha porra nenhuma, não tinha telefone, não tinha telégrafo, caraca! Então era mais ou menos assim. Então havia o encontro desses viajantes. Tanto quando os filósofos gregos foram para o Egito, no Egito viam gente de outras terras, de outros lugares, como também deveria ter saído gente do Egito para outro local,
para de repente buscar conhecimento e trocar conhecimento. Poxa, eu descobri isso, olha, eu fiz isso. Tipo, troca de ideias, exatamente troca de ideias, troca de conhecimentos. E, e com isso, o Imhotep foi se aprofundando, foi aprendendo coisas de física, coisas de engenharia, de geometria. Ele aprendeu muito sobre engenharia, arquitetura, matemática e outra, até a ciência médica, a medicina, que veio do zero, foi crescendo, desde a primitividade, foi crescendo, eras, né? O Imhotep aprendeu. A técnica de mumificação, Imhotep deveria ser adolescente, da adolescência, né, até antes da puberdade. Foi dali que de repente ele começou a observar a anatomia humana com mais profundidade, porque cada um testava os mestres, que eram os sacerdotes das escolas de mistério de Osíris, desafiavam os discípulos. E às vezes o discípulo, a pessoa vai dizer prodígio, né? Prodígio é uma forma, tem que tomar cuidado para não ser pejorativo ou ser dual ou trial, ou dicotômica, né? Prodígio é uma coisa que prodigiosa, tem que ter cuidado com a interpretação. Então, os prodígios, elas nascem da intuição. Da intuição vem a inspiração. E fora o que você tenha de curiosidade, astúcia e aspiração de uma ideia a partir de uma outra, que você não sabe para onde vai dar, mas você vai submetendo as suas meditações e reflexões, e quando você aprende a meditação profunda, ela é poderosa, tá? E Imhotep começou ele se misturava, ele saía das escolas e se misturava. Então, ele, quando se encontrava com esse faraó, não só com esse faraó, mas com o público, esse faraó observava ele perto e à distância. Porque ele chamou a atenção do faraó? Na mesma cidade, em Saqqara, onde foi feita a primeira pirâmide. E tudo que ele ia descobrir, ele vinha feliz, ele queria compartilhar, ele queria externar isso, então externava com um com o outro. Então havia sim aquele negócio de hierarquia. E o que chamava a atenção do faraó é que ele era totalmente desprendido disso. Ele não tinha aquela coisa, aquele é maior, eu sou inferior. Ele não passava isso, ele era bom e numa perspectiva inocente. Ele falava com o faraó, lógico que ele ia ter um respeito e uma reverência, mas ele, quando começava a falar, falava como se estivesse falando com outro ser humano, normalmente com outro ser humano, sem distinção de poder, hierarquia, classe, posse, com humildade que ele falava. E como ele lidava com todas as pessoas, isso chamou a atenção do faraó. Então, quando ele queria mostrar alguma coisa para um carpinteiro, ou pedreiro, ou padeiro, alguém que tinha alguma habilidade, que era da vizinhança, que era da comunidade dele, da área de sua atuação e de conversa, ele fazia com muita alegria, ele fazia com muita admiração. E ele também desenvolveu a medicina, tanto a disciplina física como a transcendental, da mente, o uso de direcionamento da mente. E isso é uma coisa muito complexa que não vale a pena dizer. E eu não posso. Infelizmente não posso, por causa de compreensões. Por isso que às vezes as coisas ficam em segredo, por má interpretações, julgamentos e críticas desnecessárias. Então, com essa explosão dele, com esse entusiasmo, ele foi aprendendo muito também de matemática, engenharia, geometria, arquitetura, astronomia, astrologia. Então, quando ele queria expor alguma coisa que ele descobriu, alguma coisa eureka, achei como o outro cara bem mais tarde, que eu citei agora há pouco atrás, o eureka achei, Arquimedes. Ele, quando chegava para alguém que ele gostava de todo mundo, ele era aberto, não tinha maldade nele. Ele tinha conhecimento de maldade, mas não tinha maldade que vinha de dentro para fora, podia vir de fora para dentro. E ele não repelia maldade com maldade, para ele, fora da consciência dele.
Então, quando ele chegava para a pessoa, queria mostrar, a pessoa estava extremamente doente, ele queria catar a pessoa na mão, e ele via que a pessoa não estava legal. Então, ele curava a pessoa, as pessoas todas as com quem ele se relacionava, para que essas pessoas depois pudessem ver, olha só o que eu descobri, não é legal, não é maneiro, tipo, mais ou menos assim. Tá? Só estou dando uma ideia para poder entender melhor. Eram épocas totalmente diferentes, cultura totalmente diferente, mas a lógica de raciocínio, desde a primitiva até hoje, é a mesma. Não mudou muita coisa. Tá? Mudou em parte, isso em perspectiva, em parte não, em parte sim. Então, ele foi se aprofundando cada vez mais, curava as pessoas, então ele foi crescendo e à medida, e ele se isolava, ele ficava lá quietinho, mas quando ele aparecia, dizendo, não é a novidade desse camarada. Então, ele foi tendo cada vez mais pensamentos mais profundos, ele foi tendo inspirações mais profundas, e o talento dele foi expandindo, expandindo, expandindo na arte da ciência, na arte da ciência que eu digo medicina, física, astronomia, astrologia, principalmente na engenharia, para poder lidar com pesos, proporções. E isso fascinou o faraó, porque os faraós naquela época viviam, quando eles eram enterrados, ele era enterrado em mastabas, né? Um quadrado, um tijolo, é como se fosse um tijolo, mas um troço grande para onde ficava o sarcófago, o túmulo do líder do país, do rei, do faraó. Que esse faraó, quando viu o prodígio dele, que as pessoas em volta dele eram felizes, pediu para construir um túmulo grandioso. E isso ele fez. E com isso ele ganhou a admiração do faraó, foi vizir, foi médico, foi engenheiro, e até hoje os arqueólogos tentam descobrir o túmulo, o sarcófago do Imhotep, e não, até hoje não acharam, porque o conhecimento do princípio da construção das pirâmides está guardada com ele. Ele fez a de Saqqara. As outras já foram outros, mas foi com a base no de Imhotep. Base primordial de Imhotep. E não foi encontrada. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, meus queridos e queridas. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e felicidade a todos.